graça e paz. Hoje nós estaremos falando então sobre bênção ou maldição. Apocalipse seria bênção ou maldição. Bom, amados, o que Deus coloca como bênção e maldição para Israel e todo o seu povo já começa falando de obediência, falando daqueles que iriam estar se submetendo ao governo do Senhor, ao senhorio de Deus. Então a gente percebe isso aí desde o princípio, quando Deus chama o seu povo, já no Egito, por conta de um motivo de opressão, de tristeza, onde ali havia necessidade de que houvesse um socorro, que era o clamor do povo. O povo pedia por socorro, e isso aconteceu. O clamor do povo foi ouvido, o povo já não estava satisfeito com tudo que estava acontecendo, embora eles estivessem em casas, eles estavam crescendo em número, vivendo num país estrangeiro, mas crescendo ali. Eles puderam aprender a fidelidade através dos milagres que Deus fez, os sinais e prodígios, destronando 10 dos ídolos do Egito, os 10 principais, vamos dizer assim, né? E que ali o povo, após ser liberto, entendeu que tinha um encontro marcado com Deus. Deus, falando com o povo ainda, prova a fé com 40 dias de saraiva no alto do Monte Sinai, e Moisés lá no meio daquele fogo santo, né? E nós vemos ali a possibilidade de um milagre acontecer. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, o que você percebe aí nisso tudo? Existe um propósito a qual Deus lança um momento de fala de maldição em Apocalipse? Sim, mas a maldição já começa no período da lei, quando a libertação, o povo migrou, teve um encontro com Deus, Deus falando com Moisés no alto do monte, o povo ignorou, fez um bezerro, veio com justiça, as tábuas foram quebradas, que era o compromisso de Deus com o homem. Depois Deus refaz aquele compromisso, fazendo de novo os 10 mandamentos, ensinando o povo, trouxe a lei, trouxe o tabernáculo, que a lei trazia o princípio moral, mas o tabernáculo trazia o princípio de santidade. Então você já vê isso desde o princípio na vida do povo de Israel. Já era o princípio de Deus de uma separação, de uma retirada do meio do todo, que era o Egito, trazendo de volta para uma terra separada, onde até o povo que iria ceder a sua terra, que era o povo de Canaã, já tinha recebido a maldição por conta de Noé amaldiçoando a Cã, que Cã originou Canaã. Então, essa descendência era uma descendência ruim, que a palavra de Deus revela que eles se distanciaram do propósito de Deus, a ponto de ser rejeitado. E eles foram tão rejeitados que Deus mandou que o povo de Israel ocupasse o lugar deles naquela terra. A terra era boa, mas que eles não mereciam estar ali. Então o juízo veio de Deus. Foi Deus quem disse para o povo ir ocupar um determinado lugar de um povo que estava sendo rebelde. Então o povo de Deus só apenas realizou a vontade de ocupar aquela terra porque Deus ordenou, e ponto final. Então o problema não estava no povo de Israel tomar o lugar. O problema estava em Canaã se arrepender. Porque ao primeiro contato com o povo de Israel, ao chegar na Terra Prometida, eles não mudaram a sua conduta, continuaram idólatras, continuaram no paganismo, e Israel chegou anunciando o único Deus verdadeiro, e eles continuaram na prática imoral e na idolatria. Então isso fez com que eles fossem rejeitados mais uma vez. Por isso, algumas regiões houve guerra e teve que ser mortos por conta da desobediência. Isso induz a justiça de Deus. Por quê? Porque aquele que resiste, conhece e resiste, não sofre o reconhecimento dos seus atos. Então, para Deus, o que é maldito não é o que não conhece. O que é maldito é aquele que conhece e rejeita. Então nós temos aqui, por exemplo, Deuteronômio capítulo 11, versículo 29 diz assim, quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra qual tomarão posse, essa era a terra de Canaã, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim,
e a maldição sobre o Monte Ebal. Então, nesse momento que Deus fala sobre isso, Deus está dizendo o seguinte: vocês sobem no Monte Ebal, bendito é aquele que fizer todas as palavras do livro da lei. E o povo vai dizer amém. Então aquilo ali eles receberam. Nós vamos praticar. Agora vocês vão subir no Monte Ebal. Subindo no Monte Ebal, agora vocês vão dizer: maldito todos aqueles que não cumprirem a palavra contida no livro da lei. E todos vão dizer amém. Então eles já estavam assumindo sobre eles a bênção, no caso da obediência, e a maldição, no caso da desobediência. Agora, olha que coisa interessante, que a Bíblia, ela é um livro muito lindo, né? Ele começa falando sobre a criação de tudo e, de repente, vem a destruição de tudo, né? Mas olha o que consta aqui, no livro de Apocalipse, que é o último livro, tá? Apocalipse capítulo 22, versículo 18, ele diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Não é o mesmo princípio do Monte Ebal e Monte Gerizim? Porque aquele que praticar é bendito, mas aquele que não praticar é maldito. Aquele que ouve e guarda é bendito. Aquele que retira o poder da palavra, das escrituras, que modifica, também é maldito. Não seria o mesmo princípio? Se você procura obedecer, então você se torna uma pessoa aceita, você está eleito. Mas se aquilo que você está proferindo, aquilo que você está guardando e praticando, é o contrário do que Deus falou, então aonde está o compromisso que você tem com a verdade e com Deus? Então muitas pessoas, elas querem o benefício, mas não querem se submeter àquele que garante o benefício, não é? Então é a mesma coisa, hoje se fala muito sobre benefício do governo, né? Pessoas vão lá para receber o benefício porque não tem de onde tirar um sustento, as coisas estão difíceis. Então para ir e receber, você tem os requisitos necessários. Tanto que tem pessoas que vão, tentam receber e elas não podem. Elas não podem receber por conta dos requisitos que não são preenchidos. Para Deus é a mesma coisa. E a palavra de Deus diz o seguinte, que tudo que a lei do homem, que o Estado, os países, né, as legislações, cada país tem a sua normativa, as suas exigências, né, o cumprimento da lei. Por que isso tudo existe? Isso tudo existe para nos mostrar que um dia prestaremos contas a um ser supremo. Um dia prestaremos conta àquele que nos criou, àquele que nos chama. Então esse princípio de ser eleito, ser chamado e ser aceito é antigo, mas ele está vivo em todas as nações. Não tem uma nação que tenha uma desculpa para dar de não praticar esse princípio de justiça. Porque, amados, a justiça não vem do homem, a justiça vem de Deus. E a palavra de Deus diz que todos os poderes, todos os governos são constituídos para que nós nos lembremos que um dia haveremos de prestar contas. Tem dois motivos aí de bênção e maldição. Primeiro, benditos de meu Pai. Esses terão recebido a palavra de bênção e viveram debaixo dessa bênção e morreram debaixo dessa bênção. Então, esses que passaram por esse estágio de sofrimento, dor, se submetendo, se sujeitando, esses aí, eles ganham a recompensa. Então, eles conseguem o benefício da herança. Mas aqueles que ouviram, entenderam e rejeitaram, esses não recebem. Então, a Bíblia fala até do milênio, que muitas pessoas até discutem. Há grandes discussões sobre o milênio, quando Jesus volta com a igreja, e Jesus aí implanta o seu reino milenar, onde a igreja o auxiliará no governo da terra, onde todas as pessoas serão obrigadas a irem ao Cordeiro, curvar-se, dobrar os seus joelhos e confessar com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor. Isso está escrito. Mas só que uma vez que a pessoa faça isso,
toda a honra será ao Senhor Jesus, mas ela não tem oportunidade de salvação, porque ela já ficou para trás. A igreja foi glorificada, ela não foi chamada, ela não se casou com Cristo, o noivo que chegou, ele não é um só com Deus agora, ele não teve esse prazer enquanto estava vivo, e agora que chegou o reino milenar, ele não tem alternativa a não ser continuar vivendo no mesmo erro. Primeiro, esse é um momento muito, vamos dizer assim, delicado. Por quê? Porque existem algumas vertentes e algumas interpretações acerca do milênio. Então eu não quero polemizar, não quero que você fique questionando algumas coisas, mas vamos até falar sobre o milênio mais à frente. Mas esse princípio da eleição, a gente precisa entender que é sim, não a nossa vida. A nossa fala ou é com Cristo ou não. Não tem um meio termo. Eu tenho Cristo no meu coração. Deus sabe, Deus me conhece. Conhece. Ele conhece a todos. Mas a escolha é nossa. O amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, explicado por Jesus, e amar ao próximo como a ti mesmo, que vem desses os 10 mandamentos, é um princípio fundamental da existência. Você amar a Deus e amar ao próximo. Né? Então, você vê que isso abre portas. Abre o precedente para que, se você vai entrar, porque você se submeteu, também tem aqueles que não vão entrar. Então, esse é o princípio. A gente precisa entender o que a Bíblia fala e para onde aponta. Apocalipse é um livro que ele encerra com maldição e com bênção. Ele é um livro que coloca, e é o único livro da Bíblia que faz isso, que coloca vamos dizer assim, uma condicional que é como se fosse uma ameaça, que se você não fizer, você vai perder. Tá? Se você alterar esse livro, você vai perder. Se você ouvir as suas palavras e não der crédito, você vai perder. Então o Apocalipse é bem claro, ele a palavra derradeira, né? É como se fosse o tiro de misericórdia naquele que já está sofrendo. Então, se você ouvir as palavras dos livros, ouvir a Bíblia, e a Bíblia, ela se encerra em Apocalipse justamente para isso, para chamar a atenção. Coloque a sua vida no altar. Ouça as palavras que nós temos, que clama desde o princípio. Começando em Gênesis, contando a história da eleição do povo de Israel, como que Deus separa os homens, como que Deus vem atuando, mesmo com o pecado, mesmo com o desejo do homem de ser independente, mesmo com tudo que aconteceu, a gente vê Deus trazendo o homem de volta. A gente vê também, no meio da história, homens que foram retos, pessoas que foram tementes, que foram obedientes, que serviram e entregaram a própria vida ao sofrimento, para poder demonstrar que eles eram fiéis aos outros, né? A visão deles era edificar o corpo, edificar a nação, né? Tudo isso conta, amados, conta. Há algumas pessoas que criticam o seguinte: se houve o tempo onde a palavra de Deus era pregada através das coisas que existem, através da palavra da lei, através do testemunho dos profetas, de tudo isso. E hoje ela fala através do Filho, através de Jesus. Então, tem muitas pessoas que falam, mas não tem como as pessoas terem salvação antes de Jesus. Tá, mas o princípio é o mesmo. Por quê? Hoje, nós cremos que nós vamos ter uma morada celestial. É uma terra prometida. Mas o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles também iam para uma terra prometida. Deus prometeu uma terra para eles que eles não conheciam. Deu regras para eles que eles pudessem andar naquelas regras. Jesus, quando veio, também modificou as regras, nos deu regras para que nós também cheguemos à cidade prometida, a Terra Santa, que é a Nova Jerusalém que desce do céu. Então o princípio é o mesmo, porque o Deus é o mesmo. Jesus estava lá desde o princípio, segundo Hebreus, segundo o Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Então você vê esse princípio da existência em Cristo Jesus muito antes da manifestação de Cristo Jesus para nós. Isso é assunto para um outro vídeo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso, que na verdade, tudo que nós vivemos, a expectativa de vida, a restauração, o amor, a obediência,
é para termos uma herança. É para que nós pudéssemos ganhar a herança prometida desde o princípio. Desde que o homem caiu, desde que o homem perdeu a direção, desde que se deixou ser influenciado pelo maligno, e agora esse corte foi feito. Não temos mais essa influência maligna. Embora já vemos aí em todos os lugares os sinais da presença do maligno, nos desencaminhando com conceitos, com princípios distorcidos, né? E distorção nas escrituras e na palavra de Deus. A gente vê isso tudo hoje, mas nós temos o poder de escolha. Por quê? Deus equilibrou a luta, amados. Deus equilibrou. Primeiro, no passado, o pecado era uma força muito grande. E Deus já tinha avisado até a Caim, o pecado vai ser contra você, mas você precisa dominá-lo. Não pratique. Né? Deus estava falando, existe até uma palavra que diz irai-vos e não pequeis. Tudo isso é uma coisa que Deus colocou ali para o homem. Nós temos esse poder. Só que sozinhos a gente não consegue fazer nada. O próprio Jesus fala isso em João 15. Se nós não conseguimos fazer nada sozinhos, então em quem nós temos que confiar? Porque o nosso coração ele é enganoso e ele vai nos levar para o engano, para o erro. E muitas igrejas hoje vivem através de modismos, se agarrando a coisas que o homem pode criar, como uma boa fala, como luzes, templos suntuosos, né, de tamanho, proporção, né, e às vezes até com recursos, né, exigindo que os seus membros participem de campanhas constantemente, né, campanhas que envolvem finança. Tudo isso a gente vê acontecer, amados. E quem prestará conta disso é quem está fazendo. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que continuar fiéis, fazendo aquilo que o Senhor instituiu. A igreja continuando a existir, com a sua membresia, com o cuidado de manter sua vida santa, regrada, dentro daquilo que Deus instituiu, a salvação, a obediência, o revestimento espiritual, porque existe uma luta invisível, também falaremos sobre guerra espiritual, batalha espiritual, mas o princípio é esse, é o serviço, é o coração, é o quanto nos entregamos a Deus. Amém? Então aí já esse encerramento de Apocalipse 22, versículo 18 e 19, já denota o porquê, bênção e maldição. O porquê da obediência no Monte Gerizim e porquê da maldição no Monte Ebal. E ali Deus estava mostrando a aceitação e o desprezo. Porque só tem uma explicação, amados. Quem estiver em Cristo Jesus, e há quem diga que o livro da vida é o próprio Jesus, porque aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. E se você está escrito no livro da vida, você ganha tudo aquilo que foi prometido por Deus. Mas se você não estiver nesse livro, você não ganha. Então a gente precisa lutar para praticar a bênção, para não ser alvo da maldição. Porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará na manifestação do Filho de Deus, quando ele vier em poder e grande glória. Amém? Então é esse o princípio de servir a Deus e que se encerra em Apocalipse. Isso é uma palavra de alerta que sirva para todos nós podermos passar adiante, que a gente possa estar orando, lendo a palavra, crescendo na fé e procurando uma casa espiritual. Porque, amados, não tem como você dizer que serve a Jesus, mas você não se batiza, serve a Jesus, mas você não toma ceia, ou toma ceia sem ser batizado. Como que você tem uma aliança, bota a aliança no dedo, mas você não teve um cerimonial de aceitação dessa aliança? Como que você casa consigo mesmo, né? Você precisa, para casar com alguém, esse alguém tem que concordar com você e, antes de se unirem fisicamente, precisa se apresentar ao Supremo, ao Deus Eterno, e ali proclamarem essa aliança no altar, para depois se unirem como marido e mulher. Então você vê isso aí, é o princípio bíblico. Agora, o homem natural, ele quer alterar tudo isso. Por quê? Porque ele quer o benefício. Ele quer ser inserido. Ele precisa receber, mas sem obediência. Ele precisa receber a bênção. Não, um lugarzinho no céu eu quero para mim. Mas ele está disposto a se colocar na bênção.
Ele está disposto a quebrar seus conceitos, ele está disposto a deixar de ouvir aqueles que falam que é assim mesmo, que o mundo, o inferno é aqui e que não existe céu. Então a pessoa vai tentar anular de qualquer maneira aquilo que Deus falou. Mas se você já acordou para isso, se os seus olhos se abriram, você entende que existe um Deus que é justo, é santo, é moralmente perfeito. Então agora está na hora de você tomar sua decisão. Está na hora de você decidir se você quer entrar nesse tempo de bênção ou você quer ir para o lugar daqueles que serão amaldiçoados e não serão aceitos. A decisão é essa, amados. Chegou o momento. Precisa haver uma decisão. O fim dos tempos, quando ele chegou, já estamos vivendo o princípio das dores. Já está praticamente dizendo, está próximo o fim. Agora você precisa acordar. Para onde você vai? Tome a sua decisão. Amém? Ainda há tempo. Jesus te ama e aguarda uma posição para te colocar na posição. Amém? Bom, amados, esse é o objetivo do vídeo, é trazer essa consciência, trazer esse despertar, né? Que todos possam entender aquilo que as Escrituras dizem, onde se encerra a palavra de Deus, onde em Apocalipse se fala sobre o resultado da vida, que é uma vida de obediência, uma vida santa, e aqueles que decidirem entrar por essa porta que é estreita. Né? Já falamos até sobre isso, mas precisamos entrar por a porta que é estreita e que Deus preparou para todo aquele que se justifica com o sangue de Cristo, se coloca debaixo do sangue de Cristo. Isso aí, dê o joinha aí, clica aí para se inscrever, para aumentar o engajamento aí, e você poder ativar o sininho para poder receber notificações de que toda semana estarão vindo mais vídeos, estarão sendo alusivos aí a esse tempo, que nós vemos que a humanidade está carente desse momento de se viver uma vida com Deus em seu coração. Jesus é a solução. Deus abençoe, em nome de Jesus, graça e paz.